Feche os olhos, coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Senhor maravilhoso, nós adoramos o teu nome. A ti nós rendemos todo louvor, rendemos toda adoração, em reconhecimento, Pai, daquilo que tu és. Tu és Senhor sobre todas as coisas, é o Senhor sobre as nossas vidas, e a ti prestamos adoração. Obrigado por esse momento onde pudemos louvar o teu nome, pudemos reconhecer os teus feitos, as tuas proezas em nossa direção. E nesse momento, ó Pai, nós queremos nos debruçar diante da tua palavra, queremos ser ministrados por ti. Jesus declarou que as palavras da sua boca se constituem espírito e vida, e queremos ser tocados sim, Pai, pelo espírito e a vida da palavra. Assim somos transformados, Pai. Queremos ser semelhantes a Jesus, queremos caminhar como Ele caminhou aqui, porque esse é o teu propósito, Pai. Tu és nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos, e que nessa noite, Pai, a tua palavra venha fazer com que vidas aqui sejam mais conformadas à imagem de Jesus. Queremos ser parecidos com o nosso Mestre, Pai. Venha abençoar cada coração, abençoamos também cada família que está conectada online, que eles possam receber o mesmo impacto da tua palavra, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, essa casa aqui é uma casa apostólica, é uma casa profética. E como casa profética, nós temos que estar sempre com os nossos ouvidos espirituais bem conectados com o Espírito Santo. Por isso que a cada ano nós buscamos aí uma diretiva profética, uma guia para nós que vai nos nortear durante o ano todo. Nós tivemos aqui no culto da virada a liberação da palavra profética para esse ano. Algumas pessoas aqui tiveram o zelo de nos procurar pedindo a palavra impressa, e eles estão trabalhando em cima. Nós deixamos ali algumas impressões proféticas e estamos vendo de maneira tão clara muitas dessas impressões já se cumprindo de maneira literal. Nós vemos aí a questão de fenômenos da natureza que estão acontecendo, tantas mortes, terremoto na Turquia, na Síria, catástrofe aqui no Brasil, inundações. E um dos primeiros itens que veio ao nosso coração é que realmente esse ano seria um ano de muitos abalos meteorológicos, abalos financeiros. Está havendo realmente um chacoalhar no campo financeiro em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. O índice de inflação, por exemplo, na Inglaterra, tem sido o maior dos últimos anos. Eu tenho pastores, amigos na Inglaterra, a gente tem contato com eles constantemente e eles têm compartilhado aquilo que eles estão vivenciando. Realmente as finanças estão sendo abaladas. No campo político também, muitas nações estão sendo abaladas. Há um abalo. E isso nós colocamos já como primeiro item. Então é muito importante estarmos com os nossos ouvidos completamente abertos para entender um pouco. Agora, eu vejo que tem muitos filhos de Deus, eles têm uma certa dificuldade de mover e aceitar as impressões proféticas que o Senhor traz muitas vezes. Tem muitos cristãos que não conseguem ter uma conexão com o mundo espiritual, não conseguem entrar, de fato, numa dimensão completamente profética. Para alguns profetas são meio loucos, meio doidos, de vez em quando trazem algumas coisas, e são coisas que vêm do Espírito Santo. Nós falamos no domingo passado aqui que a nossa mente é racional, a nossa mente é natural, o homem natural em si, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque a eles parecem loucura. E nós temos conexões ministeriais com muitos homens e mulheres de Deus no mundo todo. Há um conselho profético a nível mundial, todo ano, final de ano, tem um tempo de oração e jejum, lá em Colorado Springs, para buscar uma direção do Senhor, o que o Senhor tem para o ano seguinte.
Há um conselho profético que está sendo elaborado aqui no Brasil, uma rede profética, onde vai juntar muitos ministérios, e é muito bom a gente estar conferindo sempre as palavras proféticas que vêm do Senhor. E aqui na casa vem muitas palavras proféticas. Se é uma área que nós procuramos mover bastante, é dentro da área profética. E quando nós olhamos para o cenário mundial, nós vemos que muitas coisas que têm acontecendo no mundo, houve uma previsão antecipada. Por exemplo, dia 11 de setembro de 2001, aquilo que aconteceu nas duas torres gêmeas, lá nos Estados Unidos, de fato o mundo não foi mais o mesmo depois daquela data. Agora, aquilo que aconteceu ali, houve uma previsão profética. Esse presbitério profético, esses anciãos proféticos, homens e mulheres, receberam a direção quase 2 anos antes, onde o Espírito Santo falou: há alianças islâmicas, países muçulmanos estão fazendo aliança com o objetivo de atacar os Estados Unidos. E essa palavra foi trazida. E esses profetas, então, prepararam um material, espalhando para o corpo de Cristo nos Estados Unidos, dizendo: olha, a igreja precisa orar pela nação. Os generais de intercessão precisam se levantar e orar, porque a intercessão, a oração profética, a intercessão profética, ela pode mudar completamente a história de uma nação. Diga isso, a intercessão profética, ela pode mudar a história de uma nação. E foi espalhado, então, boletins com pedidos de oração. Agora, boa parte da igreja, quando recebeu aquelas notificações do que aconteceria, simplesmente não aceitaram, criticaram, porque muitas vezes profetas são maltratados, não aceitam aquilo que eles trazem como uma provisão do Senhor, principalmente uma ala muito tradicional, uma ala muito racional da igreja. E muitos pastores nos Estados Unidos começaram a dizer: olha, esse grupo de profetas, principalmente a profetisa Cindy Jacobs, eles estão simplesmente espalhando terror. Eles querem espalhar medo no meio da igreja. E essas coisas não vão acontecer. Passaram-se quase 2 anos. E aconteceu exatamente aquilo que o Senhor tinha mostrado àqueles profetas. As alianças islâmicas foram feitas, foram concretizadas, atacaram os Estados Unidos, as 2 torres foram destruídas, morreu muita gente. Agora, se a igreja tivesse levantado e orado, e tivesse ouvido a voz profética, teria evitado esse tipo de coisa. A Bíblia diz assim lá em Amós: o Senhor não fará nada sem antes avisar a uma classe de pessoas. Quem? Os profetas. Por isso o ministério profético dentro da igreja é de suma importância. No ano de 2004, o furacão Katrina fez tantas mortes nos Estados Unidos, a região da Flórida, a parte da Louisiana, Nova Orleans. Quantas pessoas morreram? Onde foi a região mais afetada, é onde imperava o maior nível de prostituição e feitiçaria. Nova Orleans sempre foi conhecida por causa da feitiçaria, por causa da promiscuidade sexual. Agora, Deus falou aos profetas, a esses anciãos profetas, principalmente o irmão Chuck Pierce dos Estados Unidos. Ele é o diretor executivo do Centro Mundial de Oração. O Senhor falou com ele que teria, sim, um julgamento sobre a Louisiana. E veio muito forte. E novamente prepararam boletins de oração, conclamando oração e jejum e arrependimento. Que a igreja naquela região viesse a se arrepender de pecados, viesse a confessar os pecados da nação. Prostituição, ocultismo, feitiçaria, bruxaria. E novamente esses profetas foram questionados. Querem colocar medo em meio à igreja aqui da região. A igreja de Nova Orleans está sendo ameaçada com profetas de medo. Passou-se pouquinhos meses, menos de 1 ano, se não me engano 6 meses. Veio aquele furacão, tsunami,
trouxe destruição total. Agora, o furor poderia ser desviado se houvesse oração, houvesse intercessão. Então é muito importante. Deus, na natureza, muitas vezes, coisas que vão acontecer, Ele traz uma visão antecipada daquilo que vai acontecer. Por isso nós procuramos, sim, estar sensível. Quando vai chegando metade do ano, a gente vai colocando o nosso coração no Senhor. Senhor, como é que será o ano que vem? E aquilo que o Senhor tem mostrado a nós, se cumpre de maneira completamente literal. Então nós temos que saber lidar com a questão da palavra profética, as profecias. Paulo, ele exorta a Timóteo, um filho espiritual, dizendo: medite nas palavras proféticas que têm vindo na tua direção. Medita nelas e ocupa-te nelas. Nós precisamos meditar, precisamos considerar. E a minha esperança, o desejo do meu coração, é que pelo menos alguns de vocês tenham pego lá aquela guia profética que nós demos aí, liberamos na igreja, mas também mandamos para algumas pessoas que imprimiram, que possam estar verificando aquilo. E pode ver que durante o ano as coisas vão acontecendo. Diga ao seu vizinho: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Agora, quando se trata de profecia na direção de uma igreja ou na direção pessoal, eu vejo que algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade no sentido de entender e como se cumpre essa palavra profética. Eu encontro pessoas que dizem: olha, eu recebi uma palavra profética faz 20 anos, faz 10 anos, mas nunca aconteceu. Falaram que eu teria um ministério tão glorioso, eu viajaria lá para a Ásia, mas já faz 30 anos e não aconteceu nada. Você sabia que a palavra profética que vem a nós, ela é condicional? Diga isso: a palavra profética que vem na minha direção, ela é condicional. Ainda essa palavra que trouxemos aqui, declarando que 2023 é o ano da frutificação, e declaramos frutificação nas suas finanças, frutificação no teu ministério, na tua caminhada, no teu lar. Há condições. E nós vamos colocar 3 condições para que essa palavra venha se cumprir na tua vida nesse ano e além desse ano. Alguém recebe 3 palavras proféticas de pessoas diferentes. Olha, Deus vai te abençoar, vai dar você um automóvel, e ele não tem condição nenhuma de ter um carro. Passa 10 anos, não vem carro. 15 anos, não vem carro. 20 anos, não vem carro. Diz: poxa, mas aquelas palavras vieram de Deus, já é certeza. Mas o cara não fez uma carteira de motorista. É incoerente. Deus vai dar um carro para quem não sabe dirigir? No mínimo ele tinha que ir lá, fazer umas aulas, aprender a dirigir, tirar uma carteira. Ele mesmo está retardando o cumprimento da palavra profética. Deus dá uma palavra profética a Abraão. Ele já tinha passado da idade. Sara, além de velha, era estéril. Mas Deus falou: um filho vem aí, vai ver um descendente. E o teu herdeiro não é esse mordomo, Eliezer Damasceno, não. Suscitarei um filho. Mas ele tem que fazer alguma coisa com a sua esposa para que esse filho viesse. Se não tivesse um momento de intimidade, será que essa palavra profética se cumpria? Não. Deus falou: Ele vai me usar para colocar... vou abrir uma igreja lá na Ásia. Passaram-se 30 anos. Mas Deus não vai me levar para a Ásia. Mas o cara nunca fez um passaporte, gente. Como que Deus vai cumprir uma palavra profética? Diga ao seu vizinho: para que uma palavra profética se cumpra na tua direção, existem condições. Algo que depende de mim. Eu vejo pessoas que questionam a Deus. Não aconteceu. Porque talvez Ele não fez a parte dele. Algo que nós precisamos fazer para que 2023 de fato
seja o ano da frutificação nas nossas vidas. E nessa noite memorável aqui de ceia do Senhor, eu quero deixar para você 3 condições. Pergunta ao seu vizinho: você deseja que a palavra profética desse ano, que é o ano da frutificação, se cumpra na tua vida, em todos os sentidos? Diga a ele: tem 3 coisas que você tem que fazer. Primeiramente, abra sua Bíblia lá em João capítulo 12, verso 23 e 24. Nós pregamos isso lá em Sengésimo, mas com certeza que vai ser diferente dela. Tem lugares, tem pessoas que ouvem uma pregação nossa, vem na internet, aí uma igreja nos chama: olha, eu queria que você pregasse aquela palavra, você pregou lá aquele dia, eu vi, mas prega igualzinho, você pregou lá. Não tem como, gente. O Espírito Santo, ele é soberano, e na hora da pregação nos leva muitas vezes por outros caminhos que nós nem sabemos. Alguns lugares vamos pregar, de repente tem que parar de ministrar o que está ministrando, e Deus nos dá um outro rumo, e muitas vezes para atingir o coração de uma pessoa, ou 2 pessoas que estão precisando daquilo. Assim é um mover profético. Diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo. Amados, quando Jesus queria enfatizar algo, ele dizia: em verdade te digo. Mas quando ele fala 2 vezes, em verdade te digo, aí o mestre estava mais enérgico aí. Ele queria enfatizar algo. Ele desejava que caísse profundamente lá no nosso coração, viesse provocar alguma coisa. Então, todas as vezes que estiver lendo a Bíblia, você encontrar essa expressão, em verdade te digo, parece 2 vezes, saiba que o Senhor quer enfatizar algo que vai mexer com você, vai criar raiz. E um dos casos é esse aqui: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Primeira condição para a palavra profética do Senhor se cumprir na tua vida nesse ano. Você quer frutificar? Quem quer dar fruto aqui? Quem quer alcançar um nível elevado de frutificação? Primeira coisa, você tem que morrer. Mas se um grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, se aquela casca não for rompida, ele vai ficar só, vai ser improdutivo, não vai acontecer nada. Porém, se aquele grão de trigo morre, a casca é rompida, vai germinar, vai frutificar. A vida nasce da morte. Já diz a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 12, apresentai os vossos corpos. De que maneira? Vivos diante de Deus, com um sacrifício agradável. Para alguém ser vivo, é um sinal que ele experimentou o quê? O poder da ressurreição. Agora, não existe ressurreição sem morte. Pergunta ao seu vizinho: você deseja que o poder da ressurreição se manifeste através de você? Se eu não morrer, amados, nunca vou experimentar o poder da ressurreição. A ressurreição é para mortos. Pergunta ao seu vizinho se ele já tem o atestado de óbito dele, espiritual. Deus quer te levar à morte hoje. O grande problema das pessoas hoje na igreja é que não frutificam, porque estão completamente vivas. Vive na carnalidade. Para muitos, parece que a obra da cruz não teve nenhum efeito. Amados, Paulo ele fala aqui de uma maneira tão clara. Veja lá em 2 Coríntios 4, de 6 a 12. Jesus, sendo Filho de Deus, amados, se ele não morresse, não teria experimentado o poder de Deus, levantando dentre os mortos, e ele experimentando a ressurreição. E se Jesus não fosse ressurreto,
também não seria exaltado à destra de Deus, à direita de Deus. Ele só pôde experimentar a ascensão depois que ele ressuscitou e foi colocado à direita de Deus. E quando isso aconteceu, aleluia, o Espírito Santo foi derramado. E a igreja do Senhor passou a existir. A igreja só foi instituída aqui na terra porque Jesus morreu. Ele é profeticamente o grão de trigo que caiu na terra, morreu e deu fruto. Diz a palavra de Hebreus que ele liberou a sua vida ressurreta e com isso levando muitos filhos à glória. Diga isso: o Senhor morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Ascendeu aos céus, derramou seu Espírito. Com isso ele levou muitos filhos à glória. Por isso nós estamos aqui. Haverá morte, ou melhor, haverá glória, haverá ressurreição quando houver morte. E diz a palavra que, nesse texto de Coríntios, Paulo escreve àquela igreja algo poderoso. Ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora preste atenção aqui. Temos, porém, este tesouro, o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. Aquilo que Ele é, a sua natureza, o seu poder, a sua glória. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, todos os dias, no nosso corpo, o quê? O morrer de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Amados, a vida só pode fluir, eu só posso ministrar vida se eu estiver morto. Se eu não entender que morrer juntamente com Cristo, ter uma vida de mortificação, eu não vou produzir nada. Por isso que ele fala aqui, de maneira tão clara, nós poderemos estar atribulados, mas não angustiados. Em perplexidade, mas não desesperados. Podemos ser perseguidos, mas não somos desamparados. Quem sabe tempo de abatimento, mas não seremos destruídos. Por quê? Amados, porque um morto não tem reações. Seu vizinho, um morto não tem reações. Se eu levo uma vida querendo os meus direitos, é sinal que eu sou muito vivo, minha carne está viva. Eu não entendi nada acerca da obra de Jesus na cruz, não entendi que eu sou crucificado com Ele, e ainda estou muito vivo. Sabe por que casais vivem muitas vezes em litígio, briga? Tem lares que é tampa de panela para todo lado, parece mini disco voador dentro da casa, né? Briga, cada um quer ter o seu direito, porque ambas querem manter-se completamente vivos, não morreram. Porque quando as pessoas entendem que estão mortas, quando um casal entende que o casamento, na verdade, é colocar a vida no altar. Por exemplo, eu já fiz muitos casamentos, e nós sempre estamos num altar ministrando, e as duas pessoas estão casando ali, sabe o que está acontecendo com elas? Elas estão morrendo ali. Todo altar na Bíblia, o que acontecia nos altares? Altar é um lugar de morte, não era isso? Todo altar havia sacrifício, diga isso, em todos os altares havia sacrifício. E o casal está ali no altar agora, né?
Daqui uns dias vai ter... Cadê os dois? Estão aí? Ó, já vão ouvindo essa mensagem para vocês dois aí. No dia do casamento, vocês vão estar na frente de um altar. E num altar, o que acontece nesse altar é morte. Ambos estão morrendo para si mesmo. E quando o marido está morto, e a mulher está morta também, tudo o que ela fizer vai ser em função de agradar a outra parte. Você tem que entender que são completamente mortos. Porque se não entender, vai vir as desavenças, discussões, né? Cada um quer manter o seu direito. O casamento é um eterno ceder quando você tem uma visão realmente da morte. Eu só posso produzir vida na direção de outro se eu estou completamente mortificado. E o grande problema da igreja hoje é que as pessoas estão mais vivas do que você imagina. Tem pessoas que na verdade, um açougue ambulante, porque é carnalidade pura. Outros já são frigorífico ambulante. E a carne está tão viva. Um morto reivindica alguma coisa? Ai, aquele irmão falou mal de mim. Ai, ele fez careta, aquela irmã me mostrou a língua. Gente, se você está morto, você não está nem aí. Pode 10 te mostrar a língua. Pode falar mal de você. Se você está morto, você não vai se preocupar com nada. Paulo diz assim: nada mais me inquieta, porque eu trago em mim as marcas da morte de Cristo. Ele estava morto. Já viu um morto reclamando? Não reclama. Digo ao seu vizinho, você tem que estar morto. Pessoa fala mal de você, pessoa te persegue. Você acha que isso vai interferir naquilo que deu sempre a tua vida? Eu sempre digo o seguinte: se pessoa se levanta contra mim, se pessoa fala mal de mim, se me persegue, nada disso vai afetar um plano que Deus tem para a minha vida. Sabe o que pode afetar e destruir? É a reação que eu tenho diante dessas coisas. Diga isso. Aquilo que fazem contra mim não pode destruir um propósito de Deus na minha vida. Mas a maneira que eu reajo diante dessa perseguição, isso pode destruir um propósito de Deus na minha vida. É assim que muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus, gente. E quantas pessoas hoje vivem na carnalidade? As pessoas não querem morrer. Na igreja, quantos querem exigir aí seus direitos? Quem está morto não exige direito nenhum, gente. Agora eu vejo que é o que o Senhor espera de nós aqui. De maneira espontânea, eu tenho que assumir isso na minha vida. Agora, se voluntariamente, de maneira espontânea, eu não tomo essa decisão de estar crucificado com Cristo, Deus vai permitir que alguém se levante para dar uma ajudinha para mim morrer. Alguém vai te perseguir, alguém vai falar mal de você, alguém vai tentar prejudicar, para matar a tua carne. Então é melhor você espontaneamente ter uma vida crucificada. Senhor, estou crucificado contigo. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Aqui está o segredo para a frutificação. Não tem como você frutificar se você vive mantendo seus direitos, se você não morreu. Diga ao seu vizinho: não espere que Deus levante alguém para provocar a tua morte. Queira você espontaneamente morrer, assumindo a vida de cruz. E a vida, amado, só pode manifestar em nós se eu sou na morte. Por isso Paulo diz aqui: todos os dias trazendo em nós o morrer de Jesus. Porque em mim opera a morte, mas em vós a vida. Uma vida de frutificação, aleluia, ela vem, aleluia, a vida que nasce da morte. Se eu sou morto, já não tenho mais reações negativas. Se você não se defende mais, como se defendia antigamente, quando era vituperado por alguém, é um sinal que está crescendo. Você está morrendo. O
conhecimento espiritual, João colocou de maneira bem enfática: importa que ele cresça, o Senhor cresça em mim, e que eu diminua. E com a tua morte, você diminui a cada dia, e a vida de Cristo, aleluia, vai se levantar. Aí sabe o que as pessoas vão ver? Vão ver Cristo na tua vida. Puxa, olha, eu esperava que ele agisse assim, assim, assim. Aí você tem a oportunidade de dar um testemunho tremendo, maravilhoso, acerca do Senhor. Eu nunca esqueço na China, um testemunho de Otmani. Um pessoal plantava arroz, e era uma terra muito árida. Então eles tinham que levantar de madrugada, muito cedo, escuro ainda, e ir num riacho bem longe, e ficar transportando água, lá na carrocinha de burro, de cavalo, e traziam muita água, enchiam as valas ali, para irrigar o arroz, e aí eles iam descansar. Aí tinha uma família de fazendeiros que plantavam arroz, sabe o que eles faziam? Enquanto eles dormiam, eles iam lá e roubavam a água que eles haviam trazido, e jogavam lá na plantação deles. Isso se arrastando por tempo. E aquelas pessoas ali, que estavam sendo roubadas, eram todos cristãos. Sabe o que eles decidiram um dia? Vamos levantar 2 horas antes, e vamos pegar água e vamos encher a vala deles primeiro, depois a nossa. E começaram a fazer isso. Crentes mortos. Se fosse um crente carnal, sabe o que ele ia fazer? Ia lá, seus ladrões estão roubando água, eu sou um servo de Deus, não permito isso. Ia clamar o fogo de Deus, destrói esse povo ladrão. Não é isso? Eles começaram, e 2 horas antes, enchiam toda a vala desse pessoal, e depois a deles. Eles ficaram impressionados com aquilo, e sabiam que eles eram cristãos. Puxa, nós somos interessados em saber um pouco mais acerca desse Deus que esse povo serve. E sabe o que aconteceu com todo aquele povo? Se converteram, se tornaram cristãos pela atitude. É uma evidência de alguém que está morto. Gente, quem não está morto, vive na carne, ele é capaz de julgar os outros de maneira totalmente errada. Falei lá em Sengés, uma irmã crente está dirigindo numa estrada, e de repente ela olha na frente, está vindo um camarada lá, correndo e apavorado, ia para a pista dela, saía da pista dele e ia para dela. E quando passa perto do carro dela, ele coloca a cabeça para fora e diz: vaca, vaca. Isso o quê? Que afronta para uma serva de Deus. Sirva o Senhor. Além de estar fazendo toda essa barbeiragem no trânsito, não me chama de vaca. Não deixou por menos. Colocou a cabeça para fora do carro. Porco, porco, porco. Sentiu a sua alma lavada. Gente, quando ela vai 1,5 km, 2 km, a estrada repleta de vacas, perigo na estrada. Aquele homem queria simplesmente avisar ela: cuidado, as vacas estão lá atrás, é perigoso para você. Mas ela já julgou. Por quê? Carnal, vivia mais na carne. Nem precisava ter xingado de porco. É assim que o carnal vive, gente. É dessa maneira mesmo. Diga ao seu vizinho: é assim mesmo. E a gente vê quantos crentes que são completamente carnal, vivem na esfera da carne. Você só pode experimentar o poder da ressurreição se de fato você morrer. Como é que está a tua carne aí? Tua carninha tem que morrer no altar hoje. Já estou sentindo o cheiro de churrasco aí. Diga ao seu vizinho: o Espírito Santo
deseja que você se torne um churrasco nessa noite. Sabe? E você vai ser um espeto corrido. Porque, amados, o altar é um lugar de morte, é onde eu vou morrer. A nossa vida cristã tem que ser uma vida de altar o tempo todo. Por isso Romanos diz: apresentar os nossos corpos vivos no altar, vivos entre os mortos. Se o casal não entende que o casamento é um chamado à morte, eles estão colocando no momento, na cerimônia, as suas duas vidas num altar, para ambos morrer. Esse casamento, ele vai ter sérios problemas. Porque as pessoas muitas vezes se casam pelo egoísmo. Ai, vou casar para eu ser feliz. O desejo é que a outra pessoa faça ela feliz sempre. Não. O casamento é para ele morrer e fazer a outra pessoa feliz. Diga ao seu vizinho: essa é a tônica do casamento. Ambos morrem para fazer o outro feliz. E o dia que tiver essa visão, acabam os conflitos. Esse ano, Deus quer dar a você uma frutificação extraordinária. Na tua caminhada com Jesus, no teu ministério, na tua família, na tua vida financeira. Mas isso demanda morte. Você quer ter, você líder de célula, ter uma célula frutífera, pessoas novas, multiplicação? Importa em que você opere a morte, o morrer de Jesus, para que nos outros manifeste sim a vida do Senhor. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Porém, se morrer, ele dá muito fruto. Segunda condição para você frutificar. Então, primeiro, morrer. Diga isso. Primeiro lugar, eu tenho que morrer para dar muito fruto. Segundo lugar, para você ter uma vida frutífera nesse ano, você tem que estar plantado na casa do Senhor. Vamos ler lá, Salmo 92, de 12 a 14. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, sendo viçosos e florescentes. Amados, se eu quero ter uma vida frutífera, eu tenho que estar plantado aqui na casa, plantado na casa do Senhor. Veja que o salmista ele fala de estar plantado aqui na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é o local onde você está sendo constantemente regado pela palavra de Deus. Eu crio raízes, e essas raízes vão se alimentar da água da palavra. É o que define exatamente o estado de uma árvore, de uma planta. A frutificação depende do alimento que vem lá na raiz. Agora, se um cristão ele é uma vida completamente irregular, lá uma vez ou outra eu apareço na igreja, célula, não precisa de célula. Na célula eu vou uma vez por mês, está bom. No culto, só vou no domingo de ceia. Amados, isso impede que ele venha ganhar raízes. Diga ao seu vizinho: você precisa ter raízes. Então, amados, quando eu tenho raízes, estou plantado, eu vou experimentar o crescimento. Eu vou amadurecer, eu vou frutificar. Agora, aquele que vem numa reunião só de vez em quando, ele não está plantado, ele não está arraigado, ele não tem raízes. Diga ao seu vizinho: você precisa ter raízes. Diga-lhe: você precisa ter uma vida radical. Quantos aqui querem ser radicais? Sabe o que é ser um radical? É ter uma vida com raízes, plantados na casa do Senhor. A pandemia gerou uma das maiores comunidades que você possa imaginar em toda a face da terra. A comunidade dos desigrejados, que não fazem parte de um corpo local, que se adaptaram
tudo na questão virtual. Tanto é que a gente faz algum evento, a primeira pergunta, vai ter aí online? Alegre fiquei quando me disseram, vamos, acaso o senhor não, vamos assistir o culto pelo YouTube. Amados, isso não gera vínculo, não cria raiz, a pessoa não consegue arraigar. Eu tenho que estar plantado na casa, digo que seu vizinho tem que estar plantado na casa, para você dar fruto, porque é aqui na casa que você tem alimento. É na casa que a graça abundante do Senhor vai se manifestando. Glória a Deus que nessa casa é uma graça apostólica. Por isso traz direcionamento a você. Alguns irmãos chegam para a gente, olha, mas que incrível, em poucos meses aconteceu coisas na minha vida, coisas que não deslanchavam na minha vida profissional, na vida familiar. Em poucos meses aconteceu algo, um boom, algo extraordinário. Por causa do alinhamento apostólico, gente. O ministério apostólico traz direção dentro da casa. Na verdade, o ministério apostólico é um pai dentro da casa, ele se preocupa com a congregação como se fosse filhos. É o que Paulo sempre diz, Pedro. E o nosso propósito é trazer um direcionamento. Então, com raiz na casa, você tem exatamente uma cobertura apostólica. Por isso as coisas acontecem. Diga ao seu vizinho, para você entrar numa dimensão de frutificação, você tem que estar no tempo de Deus. Você tem que estar no lugar certo e debaixo da cobertura certa. Porque algumas coberturas, em vez de dar, eles subtraem. Em vez de dar, eles tiram. Em vez de ser modelo, eles dominam. Eu estou publicando aí na rede social uma série de cápsulas de fé falando sobre abuso de autoridade. E vamos continuar um tempão aí falando sobre isso. As características, estamos lá radiografando um líder abusador. Isso é terrível, porque ele usa as pessoas para cumprir aquilo que ele deseja. Isso não é o propósito de Deus. Na casa você tem uma cobertura completamente profética. E isso traz um direcionamento para você. Diz a palavra do Senhor lá em Crônicas, creia nos profetas e prosperareis. E muitas vezes o Senhor traz aqui um direcionamento de uma maneira muito simples. A pessoa coloca em ação aquilo e vem de maneira tão clara. A provisão de Deus, as portas se abrem, porque houve ali um direcionamento profético. E isso é muito importante dentro da casa. Então quem está arraigado, desfruta de tudo isso. Há uma graça evangelística. A finalidade, por exemplo, das células, Casa de Cornélio, qual é? Levar as boas novas. É abrir portas àqueles que não conhecem Jesus. Tanto é que nós temos um modelo aqui de célula totalmente diferente dos outros. Não é G12, não é M12, não é 1 a 1, não é grupo familiar, não é grupo casal, não. O Senhor colocou claramente no nosso coração, antes de começar qualquer coisa, será chamado Casa de Cornélio. E veio lá de maneira tão forte, Atos 10, onde pela primeira vez o Evangelho foi aberto então aos gentios. E pessoas que não conheciam o Senhor começaram a se converter. E esse é um propósito da célula, então, tem aí uma base evangelística. Aleluia. Nós temos uma dimensão completamente pastoral aqui. Pessoas já chegaram e disseram, olha, mas interessante, como as pessoas se preocupam, nós somos cuidados. Eu vi no segmento onde não havia oportunidade nem conversar com o pastor. Esperava lá 6 meses, e no dia do encontro, simplesmente era cancelado. É coisa que nós ouvimos aqui de pessoas, amados. A Yarna aqui, a igreja pastoral. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, gente. Não existe pastoreamento à distância. Tem muita gente que tem só o título, mas não tem a função. Diga ao seu vizinho, pastor tem cheiro de ovelha. E glória a Deus, há um ministério pastoral na casa. E cada vez está aumentando mais. Dia 26, mais um casal vai ser acrescentado.
E no ano que vem teremos mais. À medida que vai aumentando a igreja, vai aumentando o número de pastores, para que todos sejam cuidados, sejam alimentados. E ninguém fique sem cuidado pastoral. Aleluia! Há uma graça de ensino aqui. É um bom alimento. Uma ração equilibrada. Nós cuidamos muito com a alimentação da casa. Por isso nós temos muito ensino aqui. É reunião de empreendedores, é reunião de mulheres, é reunião de homens, é ensino da palavra, temos escola de quando em quando. Procuramos a cada reunião trazer um alimento novo, um alimento fresco, para alimentar, visando o quê? O teu crescimento. Então, se você está arraigado na casa, você tem raízes, você recebe toda essa substância. Aleluia, há uma graça apostólica, há uma graça profética, há uma graça pastoral, há uma graça evangelística, aleluia, e há uma graça magistral, de mestre que vem sobre você. E você pode crescer assim, de uma maneira completamente sadia. Diga ao seu vizinho, você precisa estar arraigado na casa. A palavra madura que nós procuramos trazer aqui na casa é o alimento sólido, que vai trazer crescimento rápido, de uma maneira extraordinária na tua vida. O que é plantar? Plantar nada mais é que colocar na terra uma planta para que ela crie raízes. Se uma planta não é plantada, ela não vai desenvolver raiz. Ela tende a morrer. Vem o sol, as intempéries, ela morre. E um cristão que não está arraigado, não está plantado, ele pode morrer espiritualmente. Arraigar. Diga comigo, arraigar significa criar raízes. É estar muito firme, estabelecido de uma maneira permanente em um lugar. Na igreja. E logicamente na igreja você vai estar vinculado a outras pessoas, amados. E eu bato na tecla novamente, mencionando hoje é dia de ceia aqui, é o dia que nós enfatizamos de maneira clara a doutrina da encarnação. Talvez os mais novos aqui não conhecem essa doutrina. Pergunta ao seu vizinho, você conhece a doutrina da encarnação? Diga a ele, não é reencarnação. Por se alguém acreditar na doutrina da reencarnação, no finalzinho nós vamos levar lá na sala e vamos expulsar o demônio, viu, gente? A reencarnação. Cristo está encarnado na igreja. Será que Jesus poderia vir aqui? O Jonas está doente e Jesus vem e bota a mão na cabeça dele, é curado na hora? Pode acontecer? Pode. Alguém está lá no desespero, tremendo, não conhece a Deus, o Senhor se manifesta ali e ele se converte naquele momento. Pode acontecer? Pode. Porém, há um protocolo tão tremendo na Bíblia, que o Senhor dá uma valorização tremenda para o outro. E você vê, amai-vos aos outros, perdoai-vos aos outros, considerai-vos aos outros, para a prática das boas obras, levai as cargas uns dos outros. Sempre eu vou precisar de alguém. E se eu estou sozinho, não estou arraigado, eu não desfruto dessa bênção. A doutrina da encarnação não vai ter efeito sobre mim. Na verdade, em todos esses 40 e poucos anos de caminhada com o Senhor, só conheci um caso de alguém que se converteu sem que ninguém pregasse. Deus vai usar alguém para pregar o Evangelho. Como cairão, diz Paulo, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém vai enviar? Precisa de alguém para enviar. Ele vai pregar, alguém vai ouvir, vai receber Jesus porque ele pregou. E na casa aqui você tem irmãos que podem pôr as mãos sobre a tua vida e abençoar. No momento de dificuldade, eles vão erguer os teus braços para te fortalecer. Agora, quem vive sozinho não consegue desfrutar disso. Por isso a doutrina, ela é muito importante.
Mas eu tenho que estar arraigado, com raiz na casa. Eu preciso ter vínculos com as pessoas. Por isso a Bíblia diz que o corpo de Cristo, ele funciona numa base na qual? Pelas juntas e ligaduras. Se não tiver as ligaduras, mostra a tua mão aí, Rocio. Uma vez, ela cortou a mão ali, ó, tem um dedo atrofiado o último. Por quê? Cortou as ligaduras. Ela não pôde mexer mais. Durante muito tempo ela nem mexia. Mas Deus fez um milagre aí, né? Operou, mas cortou os ligamentos. E Paulo diz que na igreja nós temos juntas e ligaduras. O corpo funciona em base a essas juntas e ligaduras. Diga ao seu vizinho, o corpo de Cristo, ele é soldado pelas juntas e ligaduras. Agora, se eu não faço parte do corpo, não estou arraigado, tem alguns irmãos mais avantajados, eles já são ligorduras, em vez de ligaduras. Não interessa, seja ligadura, ligordura, todos são importantes na casa. Glória a Deus. Aleluia. Na igreja aqui, você vai encontrar líderes e irmãos que irão caminhar com você e irão te ajudar. Quem fez a entregação aqui, nós expusemos ali, de vez em quando eu toco aqui nesse versículo. Vou tocar mais uma vez, porque é importante. Hebreus 10, 25, quando diz assim, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que se aproxima aquele dia. Essa é uma palavra bem pontual, bem oportuna para nós. Quando diz aqui, não abandoneis a nossa congregação como é o costume de alguns, ele está falando que é algo que acontecia lá nessa igreja de Hebreus, que não poderia ser imitado, as pessoas não poderiam agir daquela maneira. Tinham que estar em loco, na casa, arraigados, na família, com raízes. Aí diz aqui, admoestando uns aos outros. O que significa isso? É falar, é estimular as pessoas a congregarem. E como você pode, aqui na casa, então, admoestar uns aos outros? É procurando ver, aquele não tem raiz, olha, você precisa estar mais junto, vamos caminhar junto, olha, a célula é importante, motivar uns aos outros. É isso que o escritor está falando aqui, quando diz, admoestai-vos uns aos outros. Aí ele acrescenta, quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Eu creio que é o dia da volta de Cristo. Quanto mais se aproximar, amados, o dia da vinda do Senhor, a paição ela vai aumentar. Há uma paição hoje no mundo, característica do tempo do fim, e a tendência é aumentar cada vez mais. E em meio a essa paição, nós temos que experimentar, sim, a vitória que vem de Deus. E sabe como nós vamos experimentar? Vivendo como família, não de maneira isolada, não sem raízes. Diga ao seu vizinho, para você frutificar, você tem que ter raízes. Em nossos dias, há muitas pessoas vivendo ao contrário dessa necessidade de congregar. Eu priorizo, na verdade, priorizo outras coisas. Amados, há muitas coisas que até são legítimas, mas nós que queremos ter uma vida de mortificação, nós pegamos essas coisas e colocamos no altar de Deus. Elas são mortas no altar. Eu sacrifico essas coisas por um bem melhor, o estar com o Senhor. Por exemplo, se libertar das coisas ilícitas é fácil, mas abrir mão das coisas lícitas, vou fazer uma colocação que precisa entender melhor. Há um cristão, é lícito, por exemplo, todo domingo, jogar uma partida de futebol, das 4 às 8 da noite, é lícito? Sim ou não? É. Mas convém? Não. Por quê?
vai roubar o tempo que ele poderia estar com a família, onde? Sendo edificado na casa de Deus, adorando. É lista um cristão, todo domingo reunir os irmãos, ir lá para o parque fazer um churrasco, ficar até a noite lá, cantando e tendo comunhão, falando de bênçãos? É lícito? Sim, mas convém? Não. Diga ao seu vizinho, aponta no narizinho dele, mexe o narizinho dele aqui, e diz assim: olha, meu irmão, é fácil se libertar das coisas ilícitas, mas é mais difícil você se libertar das coisas lícitas, mas que não convém. E para frutificar, amados, muitas vezes para estar plantado, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que morrer para essas coisas que não convém. Se alguém falta um culto, ela sente o coração doer um pouco. Se ela falta 2 domingos, o coração dói um pouquinho menos. Mas se ela falta 3, 4, vai faltando, ele já não sente mais nada. Sabe o que vem como resultado? O esfriamento espiritual e o distanciamento do Senhor. E ali 2 meses, liga lá para o líder da célula, liga lá para o pastor: olha, estou passando assim, assim, assim. Sabe por quê? O distanciamento. A vida está no corpo. Já está provado cientificamente. Se de repente alguém atora um dedo, e ele é rápido no sentido de pegar e colocar esse dedo, ele sabia que é uma regeneração. Aquela junta se regenera. Mas se ficar um tempo longo, já não tem mais nada o que fazer. Aqui é uma lição espiritual muito grande. 1 Coríntios 12 fala acerca do corpo. Se um membro se isola, rapidamente ele pode voltar a ser inserido no corpo, vai receber a vida de Cristo. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos reconhecendo isso. Pode ficar muito tempo, uma junta, uma ligadura cortada, muito tempo, vai provocar isso que provocou ali. O que o médico falou? Se fosse rápido, se no hospital que ela foi por primeiro, tivesse mexido como devia, o ligamento, estaria com o dedo perfeito. Mas como demorou, aconteceu isso, ficou com o dedo lá, o último imóvel. Isso acontece espiritualmente com pessoas na igreja, com pessoas no corpo. Aí o salmista, ele fala aqui também, ele faz uma comparação maravilhosa, quando ele diz aqui: na velhice dará fruto ainda. Diga ao seu vizinho: ninguém é muito velho para que não possa dar fruto. Diga a ele: você não está tão velho que não possa sonhar. Os velhos frutificarão. E aí diz que estaremos plantados na casa do Senhor, daremos fruto. E seremos como o quê? Como a palmeira e o cedro do Líbano. Você já viu uma palmeira? A palmeira tem umas características muito interessantes. Uma das características principais da palmeira é que ela tem uma resistência extraordinária em relação ao vento. A gente vai muito para o Nordeste e vê as palmeiras de lá, vem aqueles vendavais. Sergipe, por exemplo, tem muita palmeira e tem muito vento. Quase chega a tocar no chão. Não é isso? Elas suportam todo o vento, está lá, firme em pé. Porque ela tem raízes profundas. Se você é um crente com raízes, pode vir as lutas, as batalhas que forem, as dificuldades, você vai se manter firme. Diga ao seu vizinho: você precisa ser como uma palmeira.
Uma palmeira não cai facilmente, amados. Dá um trabalhão para arrancar uma palmeira. E as palmeiras, elas florescem numerosas vezes durante o ano. Você vê uma palmeira, sempre está cheia ali de abelhas, porque ela tem alimento bom. As abelhas querem estar ali. Um crente que é como a palmeira, ele vai ter uma boa palavra, ele vai ter recursos para ministrar às outras pessoas, gente. Ele não vai ser abalado pelo vento, não vai ser abalado pelas intempéries da vida, não, porque ele é um crente que tem raízes. Mas o salmista também diz que esse crente, esse justo que frutifica, ele é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, gente, é tremendo. As raízes de um cedro do Líbano cresce até 1,5 metro de profundidade nos primeiros 3 anos. A planta em si, ela não passa, o cedro do Líbano não passa de 5 centímetros acima do solo, mas a raiz tem 1,5 metro. E ela vai crescendo. E a raiz do cedro do Líbano, ela vai atrás de água. Nada detém o curso daquela raiz de encontrar água. Se ela encontra uma pedra, uma parede, ela desvia até procurar lá um lençol de água, um lençol freático. E ela se alimenta daquela água. Por isso o cedro do Líbano, ele é forte e resistente. Aleluia. O cristão que bebe da água da vida, pode vir diante dele ali os obstáculos, mas como ele tem uma vida sólida, está arraigado, a sua raiz vai ultrapassar os obstáculos e vai atrás da água, porque sabe que a água da vida vai dar vigor a ele. Chacoalhe seu vizinho e diga: você precisa ser como a palmeira e como o cedro do Líbano. Agora, essa promessa é para um tipo de pessoa. Qual? Aqueles que estão plantados na casa. 2023, o ano da frutificação, vai frutificar. Primeiramente, aqueles que são mortos no altar de Deus. Não ter sua vida por preciosa. Abrir mão dos seus direitos. Segundo lugar, aquelas pessoas plantadas aqui na casa. E o cedro do Líbano não interessa, as raízes deles são fortes. Seja a região árida ou semiárida, aleluia, não tem tempo quente para ele. Ele tem todo o vigor. O sol não nos molestará, se nós estamos arraigados. Diz a palavra do Senhor, não seremos atormentados pelo calor do dia. Diga ao seu vizinho, você precisa ter raízes. Terceira condição para frutificar, recapitulando aqui, primeira condição para 2023 frutificar. Primeiro, morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só, mas se morrer dá muito fruto. Segundo lugar, plantado na casa do Senhor. Terceira condição, escreva aí, consagração. Amados, é a minha consagração, a tua consagração, a nossa vida no altar que vai dar fruto de santidade. Diga ao seu vizinho, não existe santidade sem consagração. Abra a sua Bíblia, Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, diga ao seu vizinho, você já foi liberto do pecado? Então você é servo de Deus. E nessa condição, nós temos então o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olá. Feitos escravos a Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Esse fruto aqui chama-se fruto de santificação. É o fruto da consagração. Nesse tempo profético que nós estamos vivendo, é um tempo de fato de grande abundância, abundância de frutos, dentro dos quais está o fruto da consagração, o fruto da santificação. A palavra santificação, amados, significa uma separação para Deus. Sabe o que é santo? O que é ser santo? Santidade não está no tamanho do cabelo, no tamanho da bainha da calça, ou do vestido. Santidade não está se o camarada vem para o cu de bermuda ou não. Santidade, amados, é um modo de vida. Tem pessoas aí, mulheres, que acham que santidade está no tamanho do cabelo. Muitas vezes a língua dela é maior do que o cabelo. Mais comprido que o cabelo. Fala mal de todo mundo. É o religioso que condena. A pessoa se converteu no dia anterior. Fumou 40 anos. Aí no dia seguinte ele fuma um cigarro. Aí chega alguém, você vai para o inferno, se converteu ontem. Não pode fumar mais, mas o cara tem dependência química, vai ter que passar por um processo de libertação, cura, desintoxicar. Só que a pessoa está julgando ele, é viciado em comida. É glutão. Sabia que glutonaria é obra da carne? É vício? Tem pessoa que tem vício de comida. E parece alguns irmãos... Ele tem um poderoso ministério, o ministério de demolir montanhas, demolir montes. Tem algum, parece que tem uns 4 gafanhotos lá do livro de Joel no estômago. O destruidor, o voador, o cortador, o migrador. Bota na fonte dele, um pouquinho, já vem mais. Pessoa que come demais, gente. Pecado. É vício. Você não pode julgar o outro viciado. Santidade é separação total para Deus. Alguém vai morar num mosteiro? Me separei do mundo. Mas nunca se separou para Deus. Ele pensa que é santo, não é santo. O seu vizinho, santidade não é viver num mosteiro. É separar-se para Deus. Por isso Paulo diz assim, Paulo, apóstolo do Senhor, chamado para ser santo, separado para Deus. É a qualificação que ele se autonomina. Glória a Deus. E quanto mais nos separamos das coisas mundanas, coisas que desagradam a Deus, mais a nossa alma vai sendo renovada. Nós temos que aprender nessa visão a odiar o que Deus odeia e aprender a amar o que Deus ama. Isso é consagração, isso nos leva a um nível tão grande de santificação e logicamente vai nos levar a uma vida de frutificação. Aleluia, diga ao seu vizinho, a consagração te leva à santidade, à santificação, onde você vai ser separado totalmente para Deus e vai dar frutos para a glória do Senhor. Então nós temos diante de nós aí a palavra profética para esse ano. Nós temos que saber estabelecer as condições. Você não vai terminar o ano e você não vai ver a frutificação que Deus deseja na tua vida. Se você vai semear uma semente, se você não preparar a terra, adubar, tirar os terrões, aquela semente não vai produzir. Aleluia. A palavra que Deus envia na nossa direção precisa realmente encontrar um terreno bom e honesto, um solo fértil, para que produza frutos.
E a minha vida vai ser repleta de frutos, em todas as áreas. E esse é o propósito nesse ano. Analise um pouquinho a tua família. Quem não conhece o Senhor ainda? Quantos precisam ser alcançados para o Jesus? Comece a estabelecer alvos. Senhor, aquele parente é tão difícil. Eu vou ganhar ele para o Senhor. É um dos pontos que nós ministramos na palavra profética aqui. Aqueles que parecem difíceis, os Saulos dessa geração, são os que serão tocados pelo Senhor. Aquele que parece mais difícil, impossível. Deus quer usar a tua vida para trazer essa pessoa para o reino de Deus. E o tempo agora, 2023, não perca de maneira nenhuma o tempo da visitação do Senhor. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não conheceu o tempo da visitação do Senhor. O Espírito Santo está movendo de maneira tão tremenda. E que nessa noite você possa propor, Senhor, aleluia, eu quero ser um cooperador. Eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. Eu quero morrer totalmente para mim mesmo. Eu quero ser esse grão de trigo que vai cair na terra, vai morrer, vai romper a casca. Aleluia, vai dar muito fruto. Darei no meu corpo o morrer de Jesus, para que em meu corpo se manifeste a vida do Senhor. Senhor, nesse ano, eu quero estar assim, com raiz na casa. Em nome de Jesus, plantado na tua casa, frutificando, absorvendo toda a seiva, absorvendo todo o alimento que vem, aquilo que o ministério apostólico tem trazido, aquilo que o ministério profético, aquilo que o ministério pastoral, o ministério de ensino, o ministério evangelístico traz na casa, que eu possa absorver isso. Eu quero crescer de maneira sadia, de maneira madura. Eu quero ser sim como a palmeira, eu quero ser como o cedro do Líbano, plantado na casa, não importa o tipo de vento, não importa a intempérie, serei verdadeiramente como a palmeira. As minhas raízes serão profundas, eu encontrarei água, a água da tua palavra, não haverá obstáculo, não haverá impedimento. Essas raízes irão longe, muito longe, ao encontro das águas. Senhor, a minha vida nesse ano vai estar no altar. Eu vou consagrar minha vida, eu vou consagrar meu tempo a Ti, eu vou consagrar minhas finanças, porque eu quero agradar a Ti em tudo, Senhor. Eu quero experimentar santidade em todos os níveis. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Santo é o nome do Cordeiro. Aleluia. Que você possa nesse momento, diante do Senhor, fazer uma reflexão. Você possa pensar diante dessa palavra: Senhor, em que áreas eu preciso morrer? A minha carne está muito viva no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com as pessoas. Pai, muitas vezes eu quero que seja preservados os meus direitos. Eu corro atrás dos meus direitos. Senhor, eu não quero mais, eu quero morrer. Eu quero trazer no meu corpo o morrer de Jesus a cada dia, para que a vida do Senhor se manifeste em mim. Aleluia. Peço, Senhor, me dá cada vez mais uma revelação do corpo, uma revelação do que é a igreja, a tua família, o teu corpo aqui na terra, a necessidade de ter raízes. Deus está arraigado. Senhor, eu quero consagrar, não importa o preço, eu quero ir até as últimas consequências, sim, para consagrar minha vida no teu altar, primeiramente para ser agradável à tua pessoa. Em segundo lugar, experimentar o poder da tua ressurreição, porque eu só posso ser santo, Senhor, se eu tiver uma vida de consagração no teu altar. Aí eu vou apresentar em minha vida assim os frutos da santificação. Vamos cantar uma canção, depois eu quero orar com você. Cheira labaconderebequecerima cantarama. E não tinha pecado. Sim, Senhor. Mas pecado se fez. Oh, Deus.
Eu que era o errado, mas Ele foi em meu lugar. Ele olhou para mim, Ele me amou, sangrou por mim, me libertou. Ele olhou para mim, Ele me amou, sangrou por mim, me libertou. Quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz Ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. Seu amor dura para sempre. Aleluia. Se você quer realmente fazer uma aliança com o Senhor para uma vida frutífera, um compromisso de morrer a cada dia no altar do Senhor, o propósito firme de criar raiz na casa, aleluia, um tempo de consagração para que o fruto de santificação se manifeste na tua vida. Faça uma aliança hoje com o Senhor. Sai do seu lugar, venha ao altar aqui, vamos orar com você em nome de Jesus. Oh, Candarassara Macataramai, aleluia. Vida cristã é uma realidade. A nossa vida com Deus não é uma religião. Oh, aleluia, pode vir sim, aleluia. Está fazendo uma aliança com o Senhor, aleluia. Você se torna hoje sim um cooperador de Deus, para que a palavra profética de frutificação se torne carne na tua vida, se torne uma realidade, aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh, sim. Os pastores da casa podem vir, podem orar, abençoando essas vidas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Glória a teu nome, Pai. Sim, sim, Senhor, sim. Oh Deus, sim. Aleluia. Ora barabassande rebequeteri macatarababa. Riundarabarabai, andararararara. Oh, sim, Senhor, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Aleluia. Sendo colocados no teu altar nessa noite. Sabemos, ó Pai, que o teu altar é um lugar de morte, e a tua palavra diz que temos que apresentar os nossos corpos a ti como vivo dentre os mortos. Para isso temos que experimentar sim o poder da ressurreição. Importa que em nós esteja operando a morte, para que nos outros opere a vida, seja manifesta a vida.
Oh Deus, em nome de Jesus, esse ano é o ano de frutificação aqui na casa. Queremos estabelecer as condições para Ti, Senhor. Morrermos para nós mesmos, porque a Tua palavra declara: se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele ficará só, mas se morrer ele dá muito fruto. É ano de compromisso, é o ano de raiz na casa. Levanta cada vida aqui como uma palmeira resistente, como o cedro do Líbano, que não é abalado por nada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia na nossa vida possamos ter a visão do altar e consagrar as nossas vidas no Teu altar, para que o fruto da santificação, oh Deus, se aperfeiçoe em nós a cada dia, e dessa maneira agradaremos o Teu coração. Seremos cooperadores, a Tua palavra profética a se cumprir nessa casa e em nossas vidas, em nome de Jesus. Aqueles que acompanharam, que estão acompanhando online, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance essas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Hoje é um dia de ceia aqui na casa. Aqueles que estão acompanhando online podem celebrar lá também. Pega aí um pouquinho de suco de uva, pega um pedacinho de pão e celebra a ceia conosco. Quem costuma assistir aqui pela internet aos domingos, eu sei que tem irmãos em outros países que nos seguem aqui, pode estar aí nesse momento pegando então aí pão, suco, e termos a ceia juntos aqui. Aleluia. É maravilhoso quando nós celebramos a ceia, porque nós temos aquela plena consciência de que nós somos corpo. E foi a tônica da mensagem dessa noite. Glória a Deus. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e apresentou diante de Deus Pai, falando que aquele era seu corpo que seria moído, seria sacrificado por nós. E da mesma forma ele tomou o cálice, naquela noite abençoou, declarando que era o sangue da nova eterna aliança, o sangue que seria derramado para a remissão dos nossos pecados, não sangue de bodes, não sangue de touros, mas sangue precioso de Cristo, que nos resgata de todo pecado, de toda maldição. E nós abençoamos esse elemento nessa hora, agradecendo pelo corpo de Jesus que foi partido e pelo seu sangue que foi vertido lá na cruz. Aleluia. Por isso podemos viver como corpo. Jesus morreu, mas tornou a viver no terceiro dia, liberou sua vida de ressurreição e pôde levar muitos filhos à glória. Por isso estamos aqui, e com essa consciência queremos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Os pais podem ministrar as crianças, podem ministrar o pão. Aleluia. Vamos participar todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Nós, sendo muitos, somos um só pão, porque é comum a nós é a vida de Cristo que está em nós. Somos muitos hoje aqui, mas participando do mesmo pão, a vida de Cristo que está em nós. Vamos participar do cálice também. Aleluia. Sendo agradecido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado para a nossa remissão e para a nossa redenção. Fomos comprados pelo Senhor. Aleluia. Pelo seu sangue. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Santo é o nome do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. A pedra foi removida, não acharam naquele lugar. Porque procuras entre os mortos aquele que
vivo está. A morte não segurou, e ao terceiro dia ressuscitou. Raiz de Davi, a pedra angular, cordeiro e leão. A pedra foi removida, não acharam naquele lugar. Que procuras entre os mortos aquele que vive está. A morte não segurou, e ao terceiro dia ressuscitou. A raiz de Davi, a pedra angular, cordeiro e leão. Quão maravilhoso, quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. O seu amor dura para sempre. Quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor. Reforçando um pouco aqui, aqueles que querem aí a questão de informações de parcelamento do MFL, no final pode procurar ali, já está disponível ali para as informações. Você pode fazer a sua inscrição hoje. Nosso desejo é que todos aqui sejam abençoados em nome de Jesus. Tem cantina hoje aí? Não? Tá bom, hoje não tem cantina, você vai ficar só tomando água e em comunhão com os irmãos aí, comunhão na água, né? Aleluia. Não saia correndo daqui, vamos ter um tempinho de comunhão aí, isso é muito importante. E que o Senhor abençoe a tua vida de maneira poderosa, também aqueles que nos acompanharam aí na residência. Que o Senhor abençoe muito a tua vida e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus, debaixo da graça de Deus. Amém e amém.